presa e está funcionando hoje, né? Peraí. O Deus dessa obra tocou na sua vida? Sim. Como é que era a tua presa, filha? O que aconteceu? Estava na Pepsi, no Carandiru. No Carandiru? Traficava, né? Droga. Peraí. Quem que vinha? Preste atenção, igreja. E lá a senhora conheceu Jesus, lá na cadeia. Fui presa em 2007. Aí comecei a passar aprovação. Comecei a falar com inveja, ciúmes. E assim, na cadeia, se eu não tiver junto, alimentos, coisas do cheiro, o próximo está pedindo, se você não estiver passando para eles dando, mas não é fácil para a família trazer e você ficar dando. O companheiro já tem inveja, já xinga, não te deixa dormir, te atormenta, já começa a espalhar coisas que não é verdadeira. Sendo eu, coração bom, falava mal de mim. Eu frequentava o culto, né? Tinha um Carandiru, ia bastante na Mundial. Ah, lá tinha mundial também? Tinha. Quem está ouvindo isso, igreja? Você imagina o sofrimento que essa jovem passou. Qual é o seu nome mesmo? Você imagina as lutas, as dificuldades. E aí você vê lá dentro. Aí eu estava lendo, pastor, agora eu lembrei daquela passagem na Bíblia que fala assim, os benefícios das provações. Está lá em Tiago, capítulo 1. Fala dos benefícios. Para o mundo, quando você fala em tirar benefício da provação, a pessoa até zomba de você, sim ou não, isso? Zomba ou não zomba? Ah, mas benefício, provação, está lá em Tiago. Aí ele fala, tendes por bom ânimo, passares por muitas provações. E olha o que essa jovem passou lá dentro da cadeia, o sofrimento, a tristeza. Eu sei que muitas lutas lá dentro. Quando a senhora começou a vir na igreja mundial, lá dentro do Carandiru. Isso, em 2008. Aí eu comecei a falar, não, me apegar a Deus, porque tinha outras partes para mim estar correndo, para mim estar salvando a minha vida. Mas que não seja, não, lógico, a polícia. Mas eu não estava conseguindo a minha segurança. Falava com a minha mãe toda manhã, eu preciso, Deus me ajude, querido. Existe um Deus, esse mistério que vai mudar a tua vida. Você que está me assistindo agora, talvez pelo YouTube, pelo Facebook. Você imagina quantas lutas que essa jovem passou ali, essa jovem senhora passou ali dentro, presa, encarcerada. Mas Paulo, quando foi preso com Silas, diz a palavra que perto da meia-noite ele começou a orar. E aí Deus enviou um anjo que tremeu os alicerces e abriu todas aquelas cadeias. Foi o que aconteceu na vida dessa jovem assim. Você imagina uma mãe, ou você mesmo que está aqui, talvez você tenha um filho que esteja preso. A mãe dessa jovem não desistiu. Quando ela estava lá presa, o sofrimento foi grande. Mãe, eu fui à igreja. Teve momentos de briga, né? Fui ameaçada com canivete. Ameaçada com canivete? Isso, umas 2 semanas. E ela é assim, né? A gente não pode falar com isso jamais. Mas que Deus me perdoe, eu odeio isso. Muitos povos. Depois eu vou pegar a Deus. Nessas 2 semanas que eu estava sendo perseguida por uma companhia, por coisas materiais. Ela falava na minha cara, ainda eu vou te pegar, ainda eu vou te pegar. Eu falava para ela, eu tenho Deus na minha vida. Depois de 2 semanas eu encontrei com ela no corredor, ela estava sozinha. Eu falei em pensamento, eu oro muito em pensamento, para o Senhor é mais na minha vida. Eu não tenho, chego me bater, chego. Eu falei, Senhor, me cubra do teu sangue, do teu mão. Nisso começou a sair todo mundo, vergonha de polícia, uma brigada. As guardas falaram, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada. Subi para o meu quarto, né? Aí ela subiu no meu quarto. Falou, não te marquei. Eu falei, não, porque Deus está na minha vida. Aí ela
falou, ainda te pego. Passou, eu fiquei olhando por ela, aí conversava com o pastor e falava, pastor, por que eu oro tanto? Eu não oro só para mim, nem para minha família particular. Eu falo hoje, lá dentro, eu oro para todo mundo, para o mundo inteiro. Aí por aí que tá. Quanto mais você pede uma oração, não só para você, para o mundo inteiro, as provações da vida. Mas o diabo pode vir com uma faca para te apunhalar. Assim como você fez, Senhor, me cobre do teu manto, do teu sangue, o Senhor vai te cobrir. Aí eu fui pegando mais fé. 2007 para cá, eu fui vendo, teve mais provações, se eu ficar falando, não vai terminar. Acho que ela conheceu o mundial lá dentro. Teve uma vez, isso. Aí vim para cá, né, de dizer, ganhei a liberdade por ser minha guerra, de Butantan. Essa minha guerra também tá uma saidinha, né? Mas eu comecei com provação, acho com briga também. Quem está ouvindo isso? Você prestou atenção no que ela disse? Pastor, por que quanto mais eu oro, que quanto mais eu peço, parece que a minha oração não surge efeito? Parece que, como eu falo sempre para você, que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Olha o que ela falou. Talvez você esteja nessa situação hoje. Você tem orado, você tem buscado, você tem pedido. Quanto mais você ora, mais o vento se levanta na sua vida. Mas é nas provações que você tem a oportunidade de crescer na sua vida. Você que está no YouTube aí, você mãe, você pai, você mesmo que está me acompanhando aí encarcerado, de repente você está na mesma situação. Mas essa jovem, ela se jogou mesmo na presença de Deus, entregou a sua vida mesmo, confiou de todo o coração. Confiei. Aí já estava um tempo, deu embora, né? Falei, nossa, mas eu vou ter que tirar uns 8 anos, eu pensei que ia ser 8 anos. Já se completaram 5 anos. Corria todo dia, 5h30 da manhã, acordava para ir atrás da judiciária. Assim, olha, eu tenho que ir embora, já passou. Não, porque vai vir as papeladas, não sei da onde, buscar o tal. Começou a amarrar os negócios. Aí eu falava com o braço no beiro, nossa, tá amarrado o meu processo, não é possível. Aí eu falei, não, mas vai dar certo em nome de Jesus. Teve um dia, foi numa quarta-feira, levantei cedo, fui amar, mais tarde eu tive uma resposta. Eu falei, amém. Porque agora eu falo amém, né? Os outros perguntam, você é evangélico? Eu falei, eu creio em Deus. Quem entendeu o que ela disse aqui? Ou você é evangélico, qualquer um, católico, não importa a sua religião. De repente você está aí, você é católico. Você está me assistindo agora e você é católico, você está perguntando, por que eu coloquei nesse programa? Por que eu coloquei nesse programa desse pastor? Deus não é Deus de religião. Ela perguntaram para ela, você é evangélico? Não, eu creio em Deus. Se você crê em Deus, Deus ele vai fazer obras maiores do que você imagina na tua vida. Você pode descer. Foi isso que a senhora falou. E a livrinha? O que aconteceu? Resumindo, a companheira me chamou, ai, tá te chamando e tal. Eu fui. Aí então, eu recebi as unhas de minha bela e tal. Aí eu falei, nossa, amém, glória a Deus, me cantando um louvor ainda, né? E falei pra companheira, tá vendo? E ela advogada falava que ia demorar, era lá para 2013 e tal, era para 2013. Ela falava que esse ano vai fazer um ano. Aí eu falei pra ela, Deus é maravilhoso. Ela falou, RC, eu ganhei o RH, que é o Regina Bela. Ganhei a liberdade, direitinho, amém. Agora, tempos atrás, eu estava trabalhando num lugar, né? Estava passando dificuldade. Eu aprendi bastante no lugar que eu estava trabalhando, mas ali eu vi que eu estava sofrendo. E eu falava, Senhor, que seja da tua vontade esse ambiente onde eu estou. Infelizmente é um ambiente, né? deixa para lá o ambiente, fala do milagre. Aí eu comecei a eu creio, procurada, comecei a ter epilepsia dentro da cadeira. Misericórdia, quem está ouvindo isso, gente? Olha a luta, presa, com epilepsia, e ali você sabe que ali é só a mão de Deus mesmo. Eu já passei por lá também, já passei, há poucos dias mas fiquei por outro motivo, por causa de brilho. Ela disse, e aí, Vivinha? Epilepsia.
tive epilepsia lá dentro, não tinha ninguém. Mas eu falei pra minha mãe, nossa, eu não me machuquei. Porque as outras vezes quando eu tenho epilepsia, com um monte de gente ao meu lado, eu me machuco. É minha boca, é o meu dente, é meu olho, é minha testa. E lá no escritório onde eu estava não tinha ninguém. Eu falei pra minha mãe, mas mãe, lá eu vi que tinha a mão de Deus. Eu não me machuquei. Eu acordei, pra mim estava normal. Se não fosse a moça dele falar que eu passei mal, eu não ia saber. Tá curada, né, filhinha? Mas e agora? Como está a sua vida? Eu estou bem, graças a Deus. E sobre o serviço, eu arrumei, vai fazer nem um mês de fazer, eu arrumei um serviço. Aí começaram já a me criticar, mas você não tem passagem, você não sei o quê. Eu falei, não, eu creio em Deus. Se for para Deus me abençoar, Ele vai me abençoar. E eu falava, Senhor, o Senhor vai me abençoar. Eu preciso trabalhar, porque as pessoas falavam para mim, eu ficava desanimada, eu falava, nossa Senhor, você não consegue voltar. Eu falava para mim, Está trabalhando. precisar fazer coisa errada de novo, foi no próprio Poupatempo, o moço falou assim, nossa, mas você vai tirar isso daqui para quê? Eu falei, para trabalhar, que é uma documentação. Antecedente criminal. Isso. Quem sabe que agora todo serviço pede o antecedente criminal? Quem sabe disso, gente? Quer dizer que a senhora foi lá puxar o antecedente. Foi. Aí eu fiquei nervosa, eu falei para ele, nossa, engraçado, eu errei, seja a primeira vez. Eu quero trabalhar, eu não quero errar de novo. E agora você vira para mim falar isso. Aí eu teve dois lá conversando com ele, ele veio, pediu desculpa para mim. Aí eu peguei o antecedente, eu fui arrumar um serviço, fiz o teste, passei, a moça ligou no mesmo dia para mim, olha, você traz o documento amanhã. E várias pessoas falaram para mim, mas e o seu problema? Eu falei, não. Diabo, olha como é que o diabo é sujo. Ela lá não tinha constado nada, estava lá no antecedente. Mas e o seu antecedente? Para quê? Isso para colocar dúvida. Qual que é o inimigo da fé? O que é o inimigo da fé, igreja? A dúvida. E aí, filhinha? Chega para cá, senão vai cair. E hoje eu recebo só elogios. Não vai fazer nem um mês. A encarregada de onde eu trabalho fala todo dia. Seu serviço está ótimo, você está de parabéns. Já chegou, teve gente que chegar e falar assim, nossa, logo você pode estar virando encarregada. Vai virar encarregado? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Está abençoada, filhinha? Está feliz com Jesus? Não vai me abandonar, Jesus, não? Não, exatamente. Então eu digo obrigado, Jesus. Obrigada, gente. Glorifica bem forte na oração de Deus. Somente esse Deus pode fazer isso, Brasil. Só Deus, mais ninguém. Só Deus é que faz a sua vida impossível. Você que está me acompanhando pelo YouTube, vem para cá. Aqui na Avenida Peri Rochete 118, na Igreja Mundial do Poder de Deus.